Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, livro que começamos a estudar semana passada. Tratando ainda do tema, do nosso ano, disposição para servir, nós temos estudado alguns servos e servas do Senhor que se dispuseram a servir ao Senhor, que ouviram o chamado do Senhor e que fizeram das suas vidas para a honra e glória do nome do Senhor. E estamos agora estudando aqui um pouquinho do livro de Josué. Nós começamos semana passada e estudamos no capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Hoje nós vamos começar essa nova perícope, que vai do capítulo 1, verso 10, até o capítulo 5. Mas hoje nós faremos a leitura apenas do final do capítulo 1 e na sequência aí dos domingos, segundo a permissão do nosso bom Deus, nós seguiremos aí nesse tema que trata aqui do capítulo 1, verso 10, até o capítulo 5, verso 15, na verdade. Tá bom? Então, acompanhe a leitura que farei de Josué, capítulo 1, do verso 10 até o verso 18. Diz assim, pois a palavra do nosso Deus. Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então, tornareis à terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então, responderam a Josué, dizendo, tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente sê forte e corajoso. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Deus de amor, nós bendizemos o teu santo nome nesta hora, quando lemos a tua palavra e relembramos os teus grandes feitos no passado, realizado por tua graça e por teu poder através dos teus servos que o Senhor chamou. E nesse momento clamamos para que teu Santo Espírito nos ilumine, nos edifique e trabalhe em nosso coração de tal modo que possamos ouvir a tua voz, entender a tua palavra e aplicá-la em nosso coração e nossa vida. Use-me, ó Deus, apesar de mim mesmo, e fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que a honra e a glória seja dada tão somente a Ti, e que o Senhor assim nos guarde. É o que clamamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós sabemos
pela revelação das Sagradas Escrituras, que Deus, em sua grandeza e poder, no seu plano de redenção gratuito, por sua graça, e realizado mediante os méritos de Jesus Cristo, que pelo seu sangue pagou tão grande dívida que era contra nós, aprouve usar os próprios chamados para cumprir a missão de alcançar os demais eleitos durante essa peregrinação que estamos vivendo até a Nova Canaã. Nós sabemos que Deus, na sua grandeza, preparou um povo para si, e Ele usa esse povo como instrumento para cumprir com seus propósitos eternos no chamado dos eleitos que o próprio Deus separou para a sua própria glória antes mesmo da fundação do mundo. Deus poderia ter usado anjos para fazer essa tarefa, como o próprio apóstolo Pedro, de certa forma, menciona em sua carta. O próprio Senhor Jesus, ressuscitado, ressurreto, poderia ter ficado aqui para fazer a obra. Mas como o Apocalipse nos ensina, ele teve que ser assunto ao céu para tomar o assento ao trono celeste e cumprir com tudo aquilo que já estava programado por Deus. E então ele envia a mim e a você para cumprir a tarefa de proclamar as virtudes de Deus para aqueles que ainda não ouviram. A ordem é: ide, fazei discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas. Deus, na sua grandeza, resolveu usar você nessa obra tão maravilhosa. As histórias do passado apontam para a salvação planejada por Deus e aplicada sobre o seu povo, usando esse povo como instrumentos nessa missão de fazer discípulos de todas as nações, inclusive no Antigo Testamento. Não só no Novo Testamento, mas no Antigo também. O texto aqui, a perícope, que nós vamos começar a trabalhar a partir de hoje, como eu disse, que vai do capítulo 1 até o capítulo 5, vai tratar disso também. Dê uma olhadinha comigo, mantenha a sua Bíblia aberta, como de costume. Mas no capítulo 2, nós temos aí o registro da história de Raabe. Veja o título que deram aí no capítulo 2. Espias mandados a Jericó, vírgula, Raabe. Nós vamos chegar lá, mas Raabe era uma moradora de Jericó, né, cananeia, prostituta, mas que foi alcançada pela graça de Deus e foi agregada ao povo de Israel, ao povo que Deus separou para a sua própria glória. E nós veremos de uma maneira mais viva daqui a pouco, né, nos próximos dias, ou nas próximas semanas, que inclusive Raabe veio a ser progenitora do Messias. Ela entrou na genealogia de Cristo, mostrando que Deus, no seu plano eterno de salvar as nações, aplica já, é lógico, de um modo ainda, segundo o seu propósito, tímido comparado com aquilo que acontece após a descida do Espírito Santo no Novo Testamento, mas já alcançando os seus eleitos de todas as nações. Portanto, irmãos, mesmo no Antigo Testamento, nós encontramos Deus chamando os seus eleitos para serem usados no projeto para alcançar os demais e conduzi-los segundo o padrão estabelecido pelo Senhor nas Sagradas Escrituras. Como eu acabei de dizer, né? A própria Raabe aí foi introduzida na genealogia de Cristo, de onde sairia o Messias, e Deus a chamou de um modo extremamente gracioso, agregando ao povo de Deus e permitindo a ela constituir família no povo de Deus, progenitora do rei Davi e, consequentemente, do próprio Senhor Jesus. Sendo assim, irmãos, nós encontramos a história do povo de Israel, em especial de Oséias. Isso mesmo, Oséias. Este era o verdadeiro nome de Josué. Oséias era o seu nome que significava salvação. Ele era filho de Num, da tribo de Efraim,
e que foi usado como espia nos dias de Moisés, a quem o próprio Moisés o chama agora de Josué, que significa a salvação é de Yahvé. Um jogo de palavras que Moisés faz. Ao invés de chamar a salvação, vem cá, ele chamava a salvação vem de Yahvé, a salvação vem do Senhor, vem aqui. Veja comigo lá em Números, marque aqui Josué, mas vamos lá para o texto sagrado de Números, capítulo 13, o verso 8 e o verso 16. Josué capítulo 13, Números capítulo 13, verso 8 nos diz assim: aqui está registrado o nome dos os 12 espias para a terra de Canaã. Cada tribo enviou um representante. O verso 8 vai tratar do representante da tribo de Efraim. Diz aí o texto. Da tribo de Efraim, qual que é o nome? Oséias, filho de Num. E veja no verso 16 agora. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. É desse Josué agora que nós estamos tratando. Voltando a Bíblia aí para o livro que recebe o seu nome. Esse Josué, que acaba sendo o instrumento de Deus agora, como líder chamado pelo Senhor, para conduzir o povo a, de fato, tomar posse da terra que um dia ele foi espiar. Nos versos iniciais do livro de Josué, nós encontramos o seu chamado. E como nós trabalhamos semana passada, nós encontramos as condições exigidas por Deus para o sucesso da missão de fazer o povo de Deus herdar a terra prometida. Deus exigiu de Josué disposição, verso 2 do capítulo 1. Moisés, meu servo, é morto. Qual que é o verbo que aparece aí? Dispõe-te agora. Além da disposição, nós vimos que Deus exige confiança. Quando no verso 5, verso 6, ele diz, olha, eu estarei contigo. Verso 5 diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. E nós sabemos que essa promessa é repetida lá pelo autor aos Hebreus, no Novo Testamento, como sendo uma promessa para todos os crentes. Lá o autor aos Hebreus aplica a promessa de que o Senhor nunca jamais nos deixará, não só aos líderes, mas a todos os crentes. Além da confiança, Deus exigiu também de Josué fidelidade. Quando ele diz no verso 6 e 7, né? Mais especial no verso 7, quando ele diz, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo todo o quê? Fazer tudo segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Ou seja, fidelidade segundo a palavra de Deus. Verso 8, não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Fidelidade. E por último, Deus exigiu de Josué, da liderança, essa ousadia, ou essa coragem. Quando ele diz no verso 6, ser forte e corajoso. E no verso 9, quando ele diz, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso então foram as condições que Deus exigiu de Josué para exercer a missão que ele estava confiando. E que também exige de nós, irmãos. Disposição, confiança, fidelidade.
e ousadia. A disposição ainda é um parecer para nós, e nós vemos no ministério terreno de Jesus que quando ele chama os seus discípulos, estes imediatamente deixavam tudo e faziam o quê? Seguiam. Jesus mesmo nos traz a promessa de que estará conosco até o fim, até a consumação dos séculos, quando ele nos dá a tarefa de fazermos discípulos de todas as nações. Mas ele exige que nós hajamos de acordo com o padrão das Escrituras. Nós não podemos agir de acordo com o nosso coração, ou com a inclinação, ou com os desejos humanos, ou com aquilo que agrada os homens, ou segundo a nossa criatividade. Nós temos que agir de um modo fiel, segundo o padrão das Escrituras, porém com ousadia, com intrepidez. Intrepidez essa, inclusive, que o apóstolo Paulo pede para que a igreja ore, para que Deus lhe dê mais, para que ele possa anunciar o Evangelho do Senhor. A partir agora do verso 10, irmãos, do capítulo 1 aqui de Josué, e como eu já disse, até o capítulo 5, verso 15, nós começamos a encontrar os preparativos para a execução dessa missão. Deus chama Josué e diz, olha, você tem uma missão. Você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi. Ponto. Essa era a missão. E a partir de agora nós vamos ver os preparativos para a execução dessa missão. Como era de se esperar, diante da primeira condição exigida ou apresentada por Deus a Josué, dispõe-te agora e passa esse Jordão, o verso 10 afirma que Josué inicia sua campanha em obediência a essa condição. Veja aí, mais uma vez comigo, leia o verso 10 do capítulo 1. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de quanto tempo? 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Dispõe-te agora. Logo depois do chamado, o que ele faz? Reúne os príncipes e diz, ó meu gente, prepara aí que nós vamos fazer o que tem que ser feito. Ele se dispôs. E é justamente, irmãos, dessa postura ou dessas ações de Josué que nós vamos estudar nos próximos capítulos. O tema que eu quero trabalhar com os irmãos, já vimos sobre as condições exigidas por Deus para servi-lo. Agora nós vamos começar a tratar sobre as ações necessárias para se cumprir a missão. Não adianta ter um chamado e falar assim, Deus me chamou, que bom. Você precisa colocar isso em ação, em prática. Porque senão você vai passar a sua vida vendo a banda passar. Vendo a obra do Senhor sendo feita e você não participando dela. Como nós cantamos no primeiro hino, vendo irmãos colhendo os frutos que o Senhor preparou para que colhêssemos e você só produzindo folhas. Se não entrarmos em ação, nós não cumpriremos com o chamado que o Senhor nos deu. Então, quais são essas ações necessárias para cumprir a missão? Nós vamos começar com algumas e depois continuaremos se assim Deus permitir. A primeira coisa para você cumprir a missão que Deus te deu é provisione recursos. Deus nos chama para uma missão, irmãos, mas nós precisamos preparar e estabelecer os recursos necessários. Nós vimos, por exemplo, no texto lá de Atos, capítulo 13, quando trata da igreja de Antioquia, uma igreja extremamente missionária, que havia um colegiado de pastores e mestres, ou profetas e mestres. E que nesse colegiado, eles buscavam o Senhor e o próprio Deus direcionou que eles deveriam separar Paulo e Barnabé para uma obra que ele tinha chamado. E o verso 3 diz que eles, jejuando, orando, impondo as mãos sobre Paulo e Barnabé, os despediram. Essa expressão no grego, despedir, não é simplesmente falar assim, tchau, vai com Deus. Mas está embutido ali que eles prepararam tudo o que era necessário
para Paulo e Barnabé os recursos necessários para que Paulo e Barnabé fossem realizar o chamado que o Espírito Santo estava trazendo. Tanto é verdade que depois de todo o processo da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, o que eles fazem? Retornam para Antioquia para prestar o relatório. Quando você olha para o ministério missionário de Paulo, nós temos, por exemplo, a carta escrita à igreja de Roma, ou a carta aos romanos, que nada mais é do que o projeto missionário do apóstolo Paulo enviado àquela igreja. Paulo não conhecia a igreja de Roma, já havia pregado por toda a Ásia Menor, e agora estava intentando chegar até onde? Aonde que Paulo queria ir? Para a Espanha. Mas para ir para a Espanha, realizar a ação da obra missionária naquele lugar, ele precisava provisionar recursos. E o que ele faz? Manda uma carta para Roma, dizendo para Roma qual era o seu currículo, o que ele cria e por que ele estava desejoso de ir à Espanha, e inclusive deixa claro na carta que ele queria passar um tempo em Roma para abençoá-los e ser abençoado por eles e receber provisão para ir até a Espanha. Ninguém faz a obra do Senhor sozinho, irmãos. A obra missionária, nós vemos isso acontecer. Quando você olha ainda para a obra de Paulo, que é o que o Novo Testamento mais registra, você vai ver o apóstolo Paulo agradecendo a igreja de Filipos, porque não só uma vez, mas duas, enviou o que para ele? Recursos financeiros para sustentá-lo na obra. Mesmo o Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, nós vamos encontrar isso lá em Lucas 18, ele foi aprovisionado dos recursos das mulheres que o serviam. Quer dar uma olhadinha nisso, rapidamente? Marque aqui Josué, que nós vamos voltar para lá, e abra comigo Lucas. Só confirmar se é 18, eu acredito que seja. Acho que não. É aí que nós vamos chegar um pouquinho antes. As mulheres servindo ao Senhor. Eu citei de cabeça aqui. Se achar, pode gritar para mim. As mulheres que serviam a Cristo. Errei feio, hein? Lucas 8. Pus um 10 a mais então. Não é 18, é 8. Obrigado. No início. As mulheres que assistiam Jesus. Então, Lucas 8. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Veja que não era uma missão barata, hein? Ele mais 12 homens. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, presta atenção agora, as quais lhe prestavam assistência com quê? Com seus recursos financeiros, com seus bens. Irmãos, mesmo o ministério terreno de Jesus teve que contar com pessoas sendo instrumentos para manter, para assisti-lo financeiramente e bancar todos os 3 anos do colégio apostólico.
A primeira coisa, então, que nós vemos em Cristo, vemos em Paulo, vemos na obra missionária e vemos aqui em Josué, para que ele cumprisse a missão que recebeu, ele precisava prover recursos. Volte aqui para Josué e veja aí o verso 2. O verso 11. O segundo verso aí da nossa perícope. Josué diz aos príncipes do povo: passai pelo meio do arraial e pedi. É isso que está escrito aí? Ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida. Porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. A promessa do Senhor seria aplicada sobre a vida do povo, mas o povo não foi liberado de, na ação de tomar posse da terra, de prover o próprio recurso. Então deu ordem Josué aos príncipes: ordenai ao povo, provede-vos de comida. A primeira ação de liderança demonstrada por Josué, de um modo descentralizado, foi ordenar que eles precisavam de recursos. Veja que não foi Josué pedir ou ordenar ao povo, mas ele chama a liderança do povo, os príncipes, e lhes dá esta ordem. Veja que os recursos podem ser aqui pontuados em 2 esferas. Primeiro, os recursos humanos. Ordenai ao povo. Ou verso 10. Deu ordem Josué a quem? Aos príncipes. A liderança já constituída do povo. Sem outras pessoas, irmãos, sem recursos humanos, sem a presença desses outros líderes, desses príncipes, e sem o engajamento do próprio povo, a obra não seria realizada. Mas Deus não prometeu que ia dar terra? Sim, mas dentro das promessas do Senhor, o Senhor resolveu usar como instrumento nós, para que as coisas aconteçam. Deus prometeu estar conosco na obra missionária até o fim, verdade. E certamente Ele está. Mas isso não nos isenta das nossas próprias ações, segundo a palavra que Ele mesmo nos deu. Esta igreja será bênção na sua vida à medida que você for bênção para ela. Se você for apenas um usuário, ela vai deixar a desejar. Se você for apenas um consumidor, pode ser que ela não te satisfaça plenamente. Se você for apenas um sanguessuga, pode ser que uma hora ela não tenha mais a te oferecer. Agora, se você for parte do corpo, Deus fará aquilo que Ele prometeu fazer. Não dá para fazer a obra sem recursos humanos e também não dá para fazer a obra sem recursos físicos. No contexto aqui, eles tinham que providenciar comida. No contexto missionário de Paulo, ele precisava de recursos para as viagens, para a manutenção, para a hospedagem, para uma série de coisas. O próprio Senhor Jesus precisava de recursos para a alimentação dos seus discípulos. Toda a obra, irmãos, é realizada pelo Senhor, mas Ele usa instrumentos humanos e recursos físicos e humanos para completar a sua vontade. Você não está aqui de observador. Deus não chama ninguém para ser comentarista esportivo. Deus chama as pessoas para serem os jogadores, os protagonistas. É mais fácil ser comentarista esportivo. Você não joga bola, você é um gordo, miserável, doente. Você pode estar velho. Quantos anos você tiver, você vai sentar e vai ficar falando daquela jogada que o seu atacante errou.
a semana inteira. E você vai receber por isso. Mas isso vai mudar o resultado do jogo? Não. Vai melhorar o time? Não. Porque comentarista esportivo, meu amigo, ele não joga. Ele só tesoura. A igreja não é lugar para comentarista esportivo, se você me entende. Pessoas que sentam no seu calcanhar, simplesmente para ficar falando, presidente da PH tinha que ter feito desse jeito. Presidente da UPA tinha que ter feito daquele jeito. O pastor tinha que ter feito assim assado. Amigo, aqui não é lugar para comentarista esportivo. Deus não te chamou para ser aquele que só critica. Deus te chamou para ser instrumento ou para agir ou para trazer o seu provento, a provisão necessária para que a liderança possa agir. Mas não é para ficar só assistindo. E não é uma opção. Josué não chega para o povo e fala assim, vem aí, quem pode. Ele ordena. Os príncipes não chegam lá para o povo e falam assim, quem tem? Não, ordena. A partir do momento que você foi chamado para a obra e para Missio Dei, que é a missão de Deus, ou você coloca a sua chuteira, você não entendeu nada. Todo mundo vai jogar. Não sei que posição, mas vai jogar. Foi dado, inclusive, um prazo para o levantamento dos recursos. Qual que foi o prazo que foi dado aí? 3 dias. Para não dar tempo do povo ficar pensando muito. A obra é agora, irmãos. Nós precisamos desse negócio, é para ontem. A primeira ação necessária para cumprir a missão é: vamos levantar os recursos que nós precisamos. Nós precisamos de gente. Nós precisamos de recursos. Então vamos. Identifique o que a gente precisa. Se é comida, comida. Se é gente, é gente. Se é qualquer outro tipo de recurso, então observe. E siga o direcionamento. Mas não fique só de espectador. Deus não te chamou para assistir. Deus te chamou para jogar. Segunda ação, irmãos, que nós vemos em Josué, além de provisionar aí os recursos, tanto humanos quanto físicos. Verso 12 em diante, que eu coloco aqui como promova parcerias. Eu tentei manter tudo com P para depois ficar fácil da gente lembrar dos 212 ações aqui que nós vamos trabalhar. Brincadeira. Mas para tentar depois a gente gravar. Então, primeiro, provisione recursos. Segundo, promova parcerias. Ninguém faz nada sozinho. Só Deus. Agora, para a missão que Ele nos confiou, nós somos um corpo. Um pé sozinho é corpo? Uma mão sozinha é corpo? Paulo já nos ensinou sobre isso. Não. E essas partes só estão se estiverem ligadas ao corpo. Veja o que diz o verso 12 aí. Falou Josué aos descendentes de Ruben, ou aos Rubenitas, aos descendentes de Gade, ou os Gaditas, e a meia tribo de Manassés. Esse povo aqui, irmãos, deixa eu dar um parênteses aqui. Os de Ruben, os de Gade e metade de Manassés já tinham herdado a terra que ficou do lado de cá, do Jordão. Eles já tinham dominado. Moisés já tinha estabelecido eles. Eles já estavam tranquilos, cada qual com a sua terra, cada qual com a sua porção, cada qual com a sua vidinha tranquila. Só que agora a ação necessária era atravessar o Jordão
para dominar o lado de lá, para que as outras tribos, as 9,5 que faltou, né, tivessem a propriedade assegurada. Aí o que ele faz? Ele chega lá para os Rubenitas, para os Gaditas e a metade de Manassés e fala: vocês já estão tranquilos, pode aproveitar a vida aí. É assim? Não. Ele promove parcerias. Ele fala assim: eu preciso de vocês. Inclusive, como Moisés já havia dito. Da mesma forma que agora vocês já estão estabelecidos aqui, vocês vão deixar mulheres, meninos e os seus bens aqui. E todos aqueles que são aptos para pegar a espada vão passar à frente dos seus irmãos e lutar por eles. Isso é parceria, irmãos. Vejamos ainda o verso 13. Lembrai-vos de que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. E só então depois tornareis à terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Falou aos Rubenitas, aos Gaditas, à meia tribo de Manassés: passareis armados na frente dos vossos irmãos e ajudareis. Essa ideia aí, no final do verso 14, né? Passareis armados na frente dos vossos irmãos, e qual que é a frase que está aí? Ajudareis. Isso é parceria. Tem gente na igreja que é assim: pastor, já fiz muita coisa, já estou com a terra garantida, está tudo em paz na minha casa, eu já estou do lado de cá do Jordão, melzinho na chupeta. Então é o seguinte, fazer o quê, né? Cada um com seus problemas. Quem tem que passar o Jordão, que se vire. A tarefa de uma parte do corpo é a tarefa do corpo inteiro. Por isso que os Rubenitas, os Gaditas e a metade de Manassés, que já estavam estabelecidos, tiveram que pegar por mãos novamente nas armas e fazer a obra do outro lado. A segunda ação necessária, irmãos, para cumprir a missão, é que a missão é de todo mundo. Então nós temos que promover parcerias, unidade entre o povo. A luta seria grande para fazer as demais tribos herdarem a terra prometida. Eles precisavam de ajuda completa, total, de todos. Josué recorre, inclusive, às promessas antigas, aos que já estavam instalados pela bondade de Deus. Veja que ele promove a cooperação, ou seja, a aliança entre os irmãos. Foi o que nós lemos no segundo texto da nossa liturgia. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 até o verso 9. Paulo tenta quebrar a competição entre a igreja e diz: olha, nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus. A obra que o Senhor nos confiou é para todos, irmãos. Mais uma vez, você não pode ficar simplesmente assistindo. Ah, não, Deus já me abençoou, agora eu vou ficar de camarote vendo o que vai acontecer na vida do outro. Não. É a igreja, é um corpo, é uma família. A luta de um passa a ser a luta de todos. Você não foi chamado para ser comentarista de combate. Mas Deus te chamou para combater. E ainda, na frente. Você vai passar na frente dos irmãos.
Não é simplesmente para ser uma retaguarda. Não, 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 você vai. E até o fim. Porque você só vai voltar para casa na hora que tiver todo mundo estabelecido na terra que o Senhor prometeu dar ao seu povo. Trabalho só acaba quando você for para o céu. Não tem aposentadoria aqui não, meu irmão. A obra do Senhor estará ativa e operante, e você será parte dela até o seu último suspiro. Ah, já fiz demais, viu, pastor? Ah, estou cansado, deixa outros agora, viu, pastor? Meu amigo, não tem isso. Mesmo que você seja rubenita, mesmo que você seja gadita, mesmo que você já seja da meia tribo de Manassés, que já estava lá preocupado com a produção que ia ter. A tarefa é de todos. Como liderança, Josué precisava promover essa aliança, essa parceria, essa unidade, essa cooperação. É triste, às vezes, você olhar para a igreja e você ver pessoas simplesmente não vindo ao culto porque não estão na escala. Miserável. Ah, hoje eu não estou na escala, então eu não vou no culto. Oi, você adora só quando você está na escala? Então você vem se aparecer, miserável. Dia não está na escala, você vem. Aí o dia que não está na escala, não vem. A escala é para facilitar a sua vida e dar a oportunidade de você sentar para ouvir a palavra, para adorar o Senhor. Se for assim, acaba com a escala e fala, meu irmão, a tarefa é de todo mundo. Tem que estar todo mundo aqui. E aí, como vai ser? Só porque você já está tranquilo do lado de cá do Jordão, aí você não vem. Se dá um piriri lá no diácono, está de plantão, alguém tem que substituir lá. Aí o cara que está na escala não vem, então ele aí fica lá. Usa fralda, coitado. Equipe de louvor, um caboclo engasga com o microfone aqui, aí o outro, não tem ninguém para substituir, porque fazer o quê? Irmãos, a obra é de todo mundo. O foco tem que ser esse, porque senão nós vamos ser simplesmente um grupo que se reúne e nunca seremos de fato uma igreja. Terceira postura, ou terceira ação, melhor dizendo. Proteja as vocações. Deus nos chamou e nos chamou para ações específicas. Ele nos deu dons diferentes. A gente tem que proteger isso. Porque se nós não respeitarmos a diferença que o próprio Deus concedeu a cada um de nós com os dons, a gente perde o fio da meada. O Novo Testamento está recheado de instruções nesse sentido. Deus separou uns para apóstolos, outros para profetas, outros pastores e mestres, outros evangelistas. Aquele que ensina, esmere-se em fazê-lo. Aquele que preside, faça da forma que tem que fazer. Aquele que tem misericórdia. Tá? Cada um vai fazer a sua função. E você tem que proteger isso. Tem gente que quer fazer tudo e não quer saber qual o dom que recebeu e acaba não fazendo nada. E atrapalha os outros. Se você é o coração, então faça a função de coração. Se você é fígado, faça a função de fígado. Se você é rim, faça a função de rim. Se você trocar o negócio, vai dar problema. Se você trocar o lugar dos órgãos, o corpo morre.
proteja as vocações. Veja o que diz aí a partir do verso 16. Isso partiu do próprio povo. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor Deus contigo, como foi com Moisés. E todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Então somente ser forte e corajoso. Qual que é a última palavra que o povo disse para Josué? Então somente ser forte. Quem que havia dito isso para Josué? Deus. Veja aí, capítulo 1, verso 6. Ser forte, corajoso. Verso 7. Então somente ser forte e muito corajoso. E verso 9. Não te mandei eu ser forte, corajoso. O que o povo estava dizendo para Josué é o seguinte: fique naquilo que Deus te chamou, que nós ficaremos naquilo que o Senhor nos chamou. Se Deus te chamou para ser aquele que vai dirigir, faça isso. E nós vamos nos submeter a isso. Cada um protegendo a vocação que tem, irmãos. O problema da nossa geração é aquilo que nós estamos estudando no curso de dons, né? É a rejeição que muitos de nós temos em relação aos dons que Deus nos deu. Ah, eu não quero esse dom, não. Eu quero o outro, que é do fulano. Fruto da sua inveja. Aí você rejeita o que Deus te deu e quer o do outro. Aí você não faz o que Deus te deu e atrapalha o outro. Porque você vai ser o tesoura para criticar o outro que está fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Você vai ser o comentarista esportivo. E como eu já disse, na igreja, não existe. Só temos ou deveríamos ter jogadores. Então, somente ser forte e corajoso. A cooperação, irmãos, do fato da parceria firmada no ponto anterior. A cooperação firmada em prol do benefício mútuo e do cumprimento da missão precisava ser protegida. Isso se daria com cada qual agindo de modo fiel ao chamado que recebeu. Josué sendo forte e corajoso, ou seja, executando a sua liderança com fidelidade à lei de Deus e com as determinações até o fim, como nós já vimos no primeiro capítulo. E o povo reconhecendo que Deus era com ele, com Josué, e agindo em submissão à palavra de Josué. O direcionamento de Josué. Quando você olha para o Novo Testamento, para a obra missionária, você vai ver o apóstolo Paulo falando aos filipenses: lutai junto pela fé evangélica. Você vai ver Paulo dizendo para Evódia e Sintique: pensai concordemente, cada uma na sua função. Você vê Paulo falando aos coríntios que não pode haver competição. Quando um diz, eu sou de Paulo, outro de Apolo, isso é manifestação da sua carnalidade, da sua infantilidade. Porque de Deus somos cooperadores, ou seja, proteja as vocações. Paulo ainda vai dizer, um planta, o outro colhe. Mas quem dá o crescimento é Deus. Faça a sua parte e deixe o outro fazer a dele. Não assuma uma posição que não é sua e que Deus não te chamou para fazê-lo. E não exerça, irmãos,
a função de comentarista esportivo aqui dentro. Nem existe na relação das funções que Deus preparou. Você quer mudar alguma coisa? Você acha que tem que mudar alguma coisa? Ver o negócio funcionando de alguma coisa? Faça. Fecha a boquinha e faça. Seja praticante e não falante. Porque se Deus está te dando uma visão diferente, então faça. Mas dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque senão você não vai parar em igreja nenhuma, viu? Porque comentarista esportivo não para. Cada dia está numa emissora. Observe. É o que acontece com o crente comentarista esportivo. Ele não para em igreja nenhuma. Porque ele não está ali para fazer. Ele está ali só para... Ele não entra em campo. Ele não sabe nem jogar bola, o infeliz. Mas fala de todo mundo. Cuidado. O povo reconhecia que Deus era com Josué. E se submetia a ele. E a palavra dele. O autor aos Hebreus, irmãos, no contexto ainda do Novo Testamento, manda, inclusive, você facilitar o trabalho dos guias e dos líderes. Abra lá comigo. Hebreus capítulo 13. Esse texto nós não lemos aqui na liturgia. No mesmo texto que ele aplica sobre todos os crentes, a promessa do Senhor aí no verso 5. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A mesma promessa para Josué ele deu para toda a igreja. Aí o verso 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os que vos pregaram a palavra de Deus, e considere atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E lá no finalzinho, verso 17, ele diz, uma ordem: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Que proveito você tem se a liderança dessa igreja, que vela pela sua alma, faz o trabalho gemendo, porque você, ao invés de ajudar, só tesoura? Que proveito você tem nisso? Que proveito o reino tem nisso? Que engrandecimento vai existir no reino do Senhor se isso acontecer? Proteja as vocações. Não assuma para você aquilo que Deus não te chamou, mas defenda aqueles que você sabe que Deus chamou. Para que tal pessoa faça isso com alegria e não gemendo. Irmãos, a tarefa é de todos nós. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Mas precisamos ter as ações corretas para que o todo seja de fato abençoado. Voltando para Josué, concluindo essa primeira parte, o realizar da obra que o Senhor nos confiou exige condições, disposição, confiança, fidelidade e ousadia, mas também exige ações, e ações específicas. O registro da obra realizada por Josué e pelo povo de Israel serve didaticamente para nos ensinar quais ações são necessárias para realizarmos a obra que Deus nos confiou. Tanto que você vê as mesmas ações de Josué, você vê sendo aplicada a Cristo e sendo aplicada aos apóstolos, à igreja do Novo Testamento. Nós vimos dessas ações 3. Primeiro, provisione recursos, tanto humanos quanto financeiros ou físicos.
Segundo, promova parcerias. Chama lá os Rubenitas, chame os Gaditas, chame lá a metade da tribo de Manassés. E terceiro, proteja as vocações. O Espírito Santo concede dons a cada um de nós como lhe apraz. E nos chama para ministérios específicos conforme o seu propósito. Não queira ser mais sábio que o próprio Deus. Mas obedeça. E faça aquilo que o próprio Deus te chamou com total dedicação. E certamente todo o corpo será edificado e toda a glória será do nosso Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Amém?